Um mês após gastar uma fortuna no casamento da minha filha, recebi uma ligação que mudaria tudo. A voz trêmula do fotógrafo me disse: "Encontrei algo nas fotos. Algo que a senhora precisa ver urgentemente. Venha ao meu estúdio, mas não conte nada para sua filha." Quando vi aquelas imagens, percebi que tinha financiado a maior traição da minha vida. E o pior, minha própria família estava por trás de tudo. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Era uma manhã de terça-feira completamente comum quando meu telefone tocou. Eu estava na sala da minha casa, em Alphaville, terminando meu café enquanto olhava alguns relatórios da loja de decoração que eu tinha no centro de São Paulo. Aos 62 anos, eu havia construído um negócio sólido ao longo de 30 anos, 3 lojas espalhadas pela cidade, uma clientela fiel e uma vida confortável que me permitia ajudar minhas filhas sempre que precisavam. O número era desconhecido e eu quase não atendi. Quase. A voz do outro lado estava tensa, quase sussurrando, como se ele tivesse medo de ser ouvido. "Dona Helena, aqui é o Ricardo Almeida. Eu fotografei o casamento da sua filha Mariana no mês passado. Preciso falar com a senhora com urgência, pessoalmente e sozinha. Por favor, não comente nada com a Mariana." Meu coração disparou imediatamente. Que tipo de coisa um fotógrafo precisaria me dizer um mês depois do casamento, pedindo sigilo da própria noiva? "O que houve, Ricardo?" "Não consigo explicar por telefone, dona Helena. Encontrei algo nas fotos, algo muito estranho e preocupante." "A senhora pode vir até o meu estúdio amanhã de manhã, às 9 horas? É realmente importante." Antes que eu pudesse responder, ouvi a voz da minha filha mais nova, Beatriz, vindo da cozinha. "Mãe, você viu meu carregador de celular? Preciso carregar esse telefone urgentemente. Tenho que fazer umas ligações importantes hoje." "Estarei aí amanhã", eu disse rapidamente ao telefone, tentando manter a voz firme. "Obrigado, dona Helena. Sinto muito ter que fazer isso, mas a senhora precisa ver." Ele desligou antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa. Fiquei sentada ali, com o telefone ainda na mão, olhando para a fotografia emoldurada na parede da sala. Mariana no seu vestido de noiva, radiante, ao lado do Felipe, seu marido, ambos sorrindo como se fossem o casal mais feliz do mundo. Eu havia gastado R$ 90.000 naquele casamento. Valera cada centavo para ver minha filha mais velha finalmente feliz, casando-se com um homem bem-sucedido, advogado, de família tradicional, tudo o que uma mãe poderia desejar para a filha. O que poderia estar errado naquelas fotos? "Mãe!" A voz de Beatriz me trouxe de volta à realidade. "Você está me ouvindo? Preciso do dinheiro para o spa nesse fim de semana. Lembra que eu te falei?" Olhei para minha filha mais nova, 33 anos, morando na minha casa havia 5 anos com o namorado, Rafael. Temporariamente, ela havia dito quando se mudou depois de perder o emprego. Rafael veio 3 meses depois, também temporariamente. Nenhum dos dois pagava aluguel, nenhum dos dois tinha data para sair. "Conversamos sobre isso depois, querida. Tenho que resolver umas coisas hoje." "Mas, mãe, eu já marquei com as meninas. Não posso desmarcar agora. Fica muito feio. A Camila acabou de comprar um carro novo e eu não posso aparecer sempre pedindo carona. É humilhante." Voltei meu olhar para a tela do computador, tentando me concentrar nos números que de repente pareciam borrados. Beatriz bufou e saiu da sala, seus passos pesados ecoando pela escada. Uma porta bateu lá em cima. O resto do dia passou em uma névoa estranha. Tentei me concentrar no trabalho, revisar pedidos de fornecedores, conferir o estoque da loja, mas minha mente não parava de voltar para aquele telefonema. A voz tensa do Ricardo, o pedido de sigilo, a urgência. O casamento havia sido perfeito, ou pelo menos era o que eu pensava. A cerimônia no Jardim Botânico, a recepção naquele hotel 5 estrelas, tudo impecável, elegante, exatamente como Mariana sempre sonhou. Felipe havia sido o genro perfeito durante todo o namoro, atencioso com ela, respeitoso comigo,
sempre presente nos almoços de família. Por que casar com Mariana se havia algo errado? A pergunta não me saía da cabeça. Por volta do meio-dia, Rafael entrou no meu escritório sem bater. Ele nunca batia, simplesmente entrava como se fosse o dono da casa. E aí, sogra, a Bia disse que você tá estranha hoje? Aconteceu alguma coisa? Não levantei os olhos da tela do computador. Estou trabalhando, Rafael. Ah, tá. É que a gente estava pensando aqui, seria legal se você ajudasse a gente com a entrada de um apartamento, sabe? Ficar morando na casa dos outros não é legal, mesmo sendo família. Morando na casa dos outros. Como se eu não fosse a mãe dela, como se minha casa fosse uma pensão qualquer onde eles estavam fazendo um favor de ficar. Vamos conversar sobre isso em outro momento, eu disse, mantendo a voz neutra. Ele se apoiou no batente da porta, cruzando os braços. Tranquilo, mas pensa com carinho, tá? A Bia merece ter o cantinho dela, e eu quero poder dar isso para ela. Com o meu dinheiro, claro. Levantei e fui até a janela do escritório. Lá embaixo, a piscina brilhava intocada sob o sol de setembro. A casa de hóspedes onde Beatriz e Rafael moravam ficava no fundo do terreno, com entrada independente, cozinha completa, 2 quartos. Eu havia construído aquele espaço pensando em hospedar amigos, talvez meus futuros netos quando viessem me visitar. Em vez disso, abrigava um casal de adultos que viviam às minhas custas sem nenhum constrangimento. Passei a tarde toda tentando trabalhar, mas era inútil. Às 6 da tarde, desisti e fechei o computador. Preparei um jantar simples para mim mesma e comi sozinha na varanda, enquanto Rafael assistia futebol na minha sala de estar e Beatriz fazia uma videoconferência lá em cima com as amigas, sua risada ecoando pela casa toda. Às 8 horas, a campainha tocou. Era Mariana, impecável como sempre, com seu tailleur de grife, cabelo perfeitamente escovado, aquele sorriso que ela herdou do pai. Minha filha mais velha, a bem-sucedida, gerente de marketing em uma multinacional, apartamento novo em Moema, recém-casada com um advogado promissor. Oi, mãe! Ela me deu um beijo no rosto e entrou. Estava passando aqui perto e resolvi dar uma passadinha. Moema não era exatamente perto de Alphaville, mas não comentei nada. Ela se acomodou no sofá, cruzou as pernas e olhou ao redor como quem avalia um imóvel para compra. Preparei um chá para nós duas e me sentei na poltrona em frente a ela. Como vão as coisas com o Felipe? Ótimas, mãe. A lua de mel foi maravilhosa. Maldivas é realmente um paraíso. Estamos nos adaptando bem à rotina de casados. Ela pegou a xícara de chá, tomou um gole e então foi direto ao ponto. Na verdade, mãe, eu vim aqui porque preciso conversar sobre uma coisa importante. O Felipe e eu encontramos um apartamento incrível, ainda em Moema, mas muito maior. 3 suítes, varanda gourmet, uma vista espetacular. Esperei. Conhecia esse prelúdio. O problema é que precisamos agir rápido. O mercado está muito competitivo agora, e esse apartamento não vai ficar disponível por muito tempo. Precisamos de ajuda com a entrada. Ela sorriu docemente, como se estivesse pedindo uma coisa insignificante. 50 mil reais. Sei que depois de tudo que você já gastou com o casamento, isso parece muito, mas é para o nosso futuro, para começarmos nossa vida da maneira certa. 50 mil reais, ditos com a mesma naturalidade com que se pede um copo d'água. Algo apertou no meu peito, aquela sensação estranha que eu vinha sentindo desde o telefonema do Ricardo. Olhei para minha filha. Realmente olhei para ela, tentando enxergar além das roupas de grife e do sorriso ensaiado. Deixa eu pensar, querida. Preciso avaliar minha situação financeira antes de me comprometer com um valor tão alto. O sorriso dela vacilou por uma fração de segundo, tão rápido que quase não percebi. Mãe, não é como se fosse um favor. É um investimento no futuro da sua filha. E depois de tudo que o Felipe fez, sendo tão atencioso com você, tão presente na família, tudo que o Felipe fez. Como se ele tivesse me feito algum favor ao casar com minha filha. Vamos conversar sobre isso depois que eu olhar minhas finanças com calma, está bem? Ela se levantou, visivelmente contrariada. Tudo bem, mãe, mas não demore muito.
Esse apartamento não vai esperar. Me deu outro beijo no rosto, mais frio dessa vez, e saiu. Observei a BMW dela desaparecer portão afora, e aquela sensação no peito só aumentou. Naquela noite, não consegui dormir direito. Fiquei deitada olhando para o teto, pensando no telefonema do Ricardo, no pedido de dinheiro da Mariana, em Beatriz e Rafael morando na minha casa há 5 anos, sem contribuir com absolutamente nada. Quando finalmente adormeci, sonhei com o casamento, mas dessa vez tudo estava distorcido. As pessoas sorriam, mas seus rostos estavam vazios, sem expressão real, como máscaras. Na manhã seguinte, saí de casa antes de Beatriz acordar. Não queria perguntas sobre para onde eu estava indo. A viagem até o estúdio do Ricardo no centro de São Paulo levou 40 minutos no trânsito da manhã. O estúdio ficava em um prédio antigo reformado na região da Consolação, com aquele charme dos lugares que misturam história e modernidade. Subi até o 3º andar de elevador e Ricardo me esperava na porta. Ele era mais jovem do que eu me lembrava do dia do casamento, uns 40 anos talvez, com uma expressão preocupada que me deixou ainda mais apreensiva. Dona Helena, obrigado por vir. Entre, por favor. Ele trancou a porta atrás de mim, o que me pareceu estranho, mas não comentei nada. O estúdio cheirava a café fresco e tinha fotografias lindas nas paredes, retratos de família, casamentos, ensaios. Ele me guiou até uma sala menor, onde havia um computador com uma tela grande. Posso oferecer um café, água? Estou bem, obrigada. Só me mostre o que você encontrou, por favor. Ele assentiu e sentou-se diante do computador. Eu fiquei de pé atrás dele, as mãos apertando a alça da minha bolsa. Dona Helena, eu realmente não queria ter que mostrar isso. Fiquei dias tentando decidir se deveria ligar ou não, mas se eu estivesse no seu lugar, gostaria de saber. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o pulso nos meus ouvidos. Só me mostre, Ricardo. Ele começou a clicar no computador, abrindo pastas de arquivos. A tela se encheu de fotos do casamento. Mariana caminhando até o altar, Felipe esperando, os convidados sorrindo, tudo lindo, tudo perfeito. Essas são as fotos oficiais, as que todo mundo viu. Ele clicou em outra pasta. Mas eu sempre chego cedo nos eventos para testar equipamento, ajustar luz, esse tipo de coisa. No casamento da sua filha, cheguei 2 horas antes da cerimônia. A imagem que apareceu na tela me fez cambalear. Tive que me segurar no encosto da cadeira dele. Felipe, meu genro, ainda com o terno meio desabotoado, abraçado a uma mulher loira. Não era minha filha. Eles estavam se beijando, as mãos dele nos cabelos dela, os braços dela em volta do pescoço dele. Não era um beijo de despedida, não era um abraço de amigo. Era íntimo, possessivo, familiar. Quanto tempo antes da cerimônia? Minha voz saiu fraca, distante. 2 horas. Eu estava testando ângulos no jardim, fazendo fotos de teste, e os vi em uma área mais afastada. Tirei várias fotos sem perceber. Só fui ver depois quando estava editando o material todo. Ele clicou para a próxima foto. Outro ângulo. Felipe e a mulher loira ainda abraçados, agora com os rostos mais visíveis. A mão esquerda dela estava apoiada no peito dele e eu pude ver claramente uma aliança de casamento. Aliança de ouro com um diamante. A mulher, eu disse, tentando manter a voz firme. Você sabe quem ela é? Não. Conferi a lista de convidados, não a reconheci. Mas ela claramente é casada. Ricardo abriu outra imagem. Esta mostrava o rosto do Felipe com perfeita nitidão. Não havia confusão, não havia hesitação, não havia álcool. Apenas um homem que sabia exatamente o que estava fazendo. 2 horas antes de subir ao altar para casar com minha filha. Posso provar a data e hora exatas? Perguntei, surpreendendo-me com a firmeza da minha própria voz. Perfeitamente. Ele abriu uma janela com dados técnicos. Metadados do arquivo, informações de GPS, registros de data e hora com precisão de segundos. Isso seria aceito como evidência em qualquer lugar, Dona Helena. Ele pegou algo na gaveta da mesa. Um pendrive. Coloquei tudo aqui. Todas as fotos, todos os metadados, toda a documentação técnica.
Fiz cópias de segurança também. Acredito que a senhora deva ficar com isso. Peguei o pendrive, fechei minha mão em volta dele. Era pequeno, leve, mas parecia pesar toneladas. Obrigada, Ricardo. Você fez a coisa certa ao me contar. Ele me acompanhou até a porta e eu pude ver a preocupação genuína em seu rosto. Sinto muito, dona Helena. De verdade, a viagem de volta para Alphaville foi um borrão. Dirigi no automático, minha mente girando em círculos. Felipe beijando outra mulher 2 horas antes do casamento. Uma mulher casada. Por que se casar com Mariana então? Por que gastar 90 mil reais em uma cerimônia? Por que fazer votos? Por que sorrir naquelas fotos? O pendrive estava no meu bolso, queimando como se estivesse em chamas. Cheguei em casa pouco depois do meio-dia. A casa estava como eu havia deixado, silenciosa, a não ser pelo som da televisão vinda da sala. Rafael estava esparramado no meu sofá, com uma cerveja na mão, assistindo a algum programa de esportes. Ele nem levantou o olhar quando entrei. E aí, sogra? Traz outra cerveja para mim? Passei direto por ele sem responder e fui para o meu escritório, fechando a porta com firmeza. Sentei à minha mesa e fiquei olhando para o pendrive. Parte de mim queria ignorar aquilo, fingir que não tinha visto, voltar para a ilusão confortável de que tudo estava bem. Mas eu não podia. Conectei o pendrive no computador e comecei a olhar as fotos, uma por uma, estudando cada detalhe. O rosto do Felipe, confiante, sem culpa. A mulher loira, claramente à vontade com ele. A aliança dela brilhando sob a luz do sol. Os metadados confirmando data, hora, localização exata. Abri uma planilha no computador e comecei a anotar informações. Quanto eu tinha gastado no casamento? 90 mil reais. Local, buffet, fotógrafo, flores, banda, vestido da noiva, tudo somado. Mas havia uma coisa específica que Mariana tinha insistido: presentes em dinheiro. Nada de lista de presentes tradicionais, nada de jogos de jantar ou eletrodomésticos. Mãe, estamos começando do zero. Precisamos de flexibilidade. Dinheiro é mais prático, ela havia dito. Na época, achei que ela estivesse sendo madura, prática. Continuei digitando na planilha, resgatando números da memória. A lista de convidados tinha 250 pessoas. A maioria meus amigos, meus sócios, gente que conhecia a Mariana desde pequena. Cada envelope na recepção, lembro de ter visto a mesa de presentes transbordando. Mariana havia contratado alguém especificamente para recolher e catalogar tudo. No dia seguinte ao casamento, ela me ligou animada. Mãe, não vai acreditar, recebemos 75 mil reais em dinheiro e cheques. As pessoas foram tão generosas, estamos muito abençoados. Anotei o número, circulei-o. 75 mil reais arrecadados em um casamento que custou 90 mil. Então me lembrei de outra coisa. Meu sócio, Roberto Mendes, havia entregue um cheque diretamente ao Felipe durante a recepção. Eu estava lá, tinha visto. Bem-vindo à família, rapaz. Que vocês comecem a vida com o pé direito. 20 mil reais. Roberto era bem-sucedido e generoso, com pessoas que ele respeitava. Felipe guardou o cheque no bolso e sorriu. Muito obrigado, Sr. Roberto. A gente não vai esquecer disso nunca. No total, 95 mil reais em presentes de um único casamento. Para um casal que supostamente estava começando a vida juntos. Por que se casar com Mariana? A pergunta voltou, agora com uma possível resposta se formando na minha mente, uma resposta que eu não queria aceitar. Se Felipe tinha outra mulher, uma mulher casada, por que se submeter a uma cerimônia de 90 mil reais? Por que sorrir, fazer votos, fingir? A menos que os votos não importassem. A menos que o dinheiro importasse. Meu estômago revirou. Não, eu estava pensando mal, deixando a desconfiança me dominar. Mas a imagem do Felipe beijando aquela mulher não saía da minha cabeça, e o pedido de 50 mil reais da Mariana, na noite anterior, parecia ganhar um novo significado. Passei o resto do dia no meu escritório, evitando todo mundo. Beatriz bateu na porta algumas vezes querendo conversar sobre o dinheiro para o spa,
mas eu disse que estava ocupada. Rafael passou pelo corredor umas 3 vezes, sempre fazendo barulho, querendo atenção, mas eu não saí. À noite, fiz um sanduíche e comi ali mesmo, trabalhando ou fingindo trabalhar, porque minha cabeça estava longe dos relatórios de estoque. Na manhã seguinte, decidi que precisava de ajuda profissional. Liguei para o escritório de um advogado que um amigo havia me recomendado anos atrás, Dr. Marcelo Ferreira, especializado em direito de família e planejamento patrimonial. Consegui um horário para aquela mesma tarde. O escritório ficava em Pinheiros, em um prédio moderno de vidro. Subi até o 10º andar e fui recebida por uma secretária eficiente que me ofereceu café enquanto eu esperava. Doutor. Marcelo me recebeu em uma sala com vista para a cidade, uma parede inteira de livros de direito, diplomas emoldurados. Ele tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos, aperto de mão firme. Dona Helena, em que posso ajudá-la? Coloquei minha pasta sobre a mesa dele e comecei a contar. Há um mês, gastei R$90 mil no casamento da minha filha. Há 2 dias, o fotógrafo me mostrou fotos do meu genro com outra mulher 2 horas antes da cerimônia. E ontem, minha filha me pediu R$50 mil para a entrada de um apartamento. Dr. Marcelo pegou uma caneta e começou a fazer anotações. A senhora tem provas das fotos? Tirei o pendrive da bolsa e o coloquei na mesa. Tudo aqui. Data, hora, localização, metadados completos. Ele conectou o pendrive no computador e examinou as imagens. Sua expressão permaneceu neutra, mas vi seu maxilar se contrair levemente. E a senhora suspeita de quê, exatamente? Contei sobre o pedido de Mariana para dinheiro em vez de presentes tradicionais, sobre os 95 mil arrecadados, sobre o pedido de 50 mil para o apartamento. Contei sobre Beatriz e Rafael morando na minha casa há 5 anos, sem pagar nada, sempre pedindo dinheiro. Acho que estão todos me usando, doutor. Acho que o casamento da Mariana foi uma forma de arrecadar dinheiro, mas eu não sei como provar e não sei como me proteger. Ele fez mais anotações, circulou algumas coisas, sublinhando outras. Dona Helena, vamos começar pelo mais prático. Sua filha mais nova e o namorado dela moram na sua casa? Sim, há 5 anos, sem contrato de aluguel, sem pagar nada. Então a senhora tem todo o direito de pedir que eles saiam. Posso preparar uma notificação de despejo com prazo de 30 dias. A lei brasileira protege o proprietário nesses casos. E quanto ao resto? Quanto aos meus bens, meu negócio? Não quero que eles herdem nada depois que eu partir. Não quero ser apenas uma fonte de dinheiro para eles. Dr. Marcelo fechou a pasta de fotos. É aí que um testamento bem estruturado e um planejamento patrimonial adequado entram. Podemos criar uma holding familiar para proteger seu negócio, fazer um testamento que distribua seus bens conforme sua vontade, estabelecer condições. É mais difícil de contestar do que as pessoas imaginam, se for feito corretamente. Quanto tempo leva? E quanto custa? Ele pegou uma calculadora. Para o despejo, 1 semana para preparar os documentos. Para o testamento e planejamento patrimonial completo, umas 3 semanas. Meus honorários para todo o trabalho seriam R$15 mil, valor fixo. Gastei 90 mil em um casamento que agora desconfiava ser uma farsa. 15 mil para me proteger parecia um investimento pequeno. Pode começar? Hoje? Ele sorriu levemente. Hoje mesmo. Vou precisar de alguns documentos seus, escrituras, extratos bancários, documentos da empresa. Minha secretária vai passar a lista. Os papéis do despejo estarão prontos até sexta-feira. Apertamos as mãos novamente e dessa vez senti algo diferente. Alívio, talvez. Ou determinação. Passei na secretária, dei todas as informações necessárias e saí do escritório com uma lista de documentos para providenciar. No caminho de volta para casa, parei no banco e pedi extratos detalhados de todas as minhas contas. Queria ter tudo organizado, tudo documentado. Quando cheguei em casa, já era quase 6 da tarde. A casa estava barulhenta, Rafael assistindo futebol na sala com o volume alto, Beatriz falando ao telefone lá em cima, a voz dela ecoando escada abaixo.
Fui direto para o meu escritório e comecei a organizar os documentos que o Dr. Marcelo havia pedido. Escritura da casa, documentos da empresa, extratos bancários dos últimos 6 meses, tudo separado em pastas organizadas. Enquanto trabalhava, ouvi a campainha tocar. Vozes na sala, Mariana tinha chegado. Ótimo, pensei sarcasticamente. Exatamente o que eu precisava. Ela entrou no meu escritório sem bater, como sempre fazia. Oi, mãe. Vim jantar com vocês, trouxe comida tailandesa, aquela que você adora. Ela colocou as sacolas sobre minha mesa, bem em cima dos papéis que eu estava organizando. Felipe está chegando daqui a pouco. Ele está vindo direto do escritório. Não pedi comida, Mariana. Estou ocupada. Ela ignorou completamente o que eu disse e começou a tirar os recipientes das sacolas. Mãe, você trabalha demais. Precisa relaxar, aproveitar a vida. Aliás, pensou no que conversamos sobre o apartamento? Porque o corretor ligou hoje dizendo que tem outra pessoa interessada, precisamos decidir rápido. Levantei e comecei a recolher meus documentos da mesa, tirando-os de debaixo das sacolas dela. Não decidi ainda. Ela parou de tirar a comida e me olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar. Mãe, são só 50 mil. Depois de tudo que você já investiu no meu casamento, no meu futuro, isso é pouca coisa. E vai nos ajudar muito. Investiu no seu casamento, como se eu tivesse comprado ações esperando o retorno. Eu disse que não decidi ainda, Mariana. Vamos comer primeiro. Jantamos os 4 na mesa da sala de jantar. Eu, Mariana, Felipe, que chegou uns 20 minutos depois, e Beatriz, que desceu quando sentiu o cheiro da comida. Rafael continuou na sala vendo televisão, comendo direto da embalagem. A conversa foi superficial, trivial, todos falando sobre trabalho, sobre o calor de setembro, sobre nada importante. Eu observava Felipe, tentando ver algum sinal de culpa, alguma indicação de que ele era capaz de beijar outra mulher horas antes de se casar. Mas ele estava completamente normal, sorridente, contando histórias do escritório de advocacia, fazendo piadas, sendo o genro charmoso de sempre. Em determinado momento, Mariana tocou no assunto do apartamento novamente. Felipe, conta para a minha mãe sobre aquele apartamento incrível que a gente encontrou. Ele se animou imediatamente. Dona Helena é realmente especial. 3 suítes, uma varanda enorme, academia no prédio, localização perfeita. Seria ideal para quando os netos chegarem, a senhora ia adorar visitar. Netos. Eles mal tinham 1 mês de casados e já estavam usando netos hipotéticos como argumento de venda. O problema é que o mercado está muito aquecido, ele continuou. Precisamos dar a entrada logo, ou vamos perder. Eu sei que a Mariana já conversou com a senhora sobre nos ajudar. Seria um empréstimo, é claro, a gente pagaria de volta. Empréstimo. Claro. Vou pensar com carinho, eu disse, mantendo a voz neutra. Agora preciso voltar ao trabalho, tenho alguns relatórios para terminar. Deixei-os na sala de jantar e voltei para o meu escritório. Através da porta fechada, ouvi Mariana e Felipe conversando baixo, provavelmente sobre mim, sobre minha relutância em soltar dinheiro imediatamente. Uns 20 minutos depois, ouvi o carro deles indo embora. Naquela noite, não consegui dormir novamente. Fiquei deitada pensando em tudo, nas fotos do Felipe, no pedido insistente de dinheiro, na desenvoltura com que todos eles entravam na minha casa, mexiam nas minhas coisas, faziam exigências. Quando será que deixei de ser mãe e virei caixa eletrônico? Na sexta-feira de manhã, recebi um e-mail do Dr. Marcelo. Os documentos de despejo estavam prontos. Eu poderia buscá-los no escritório dele quando quisesse. Marquei para buscar naquela mesma tarde. Quando cheguei no escritório, doutor. Marcelo tinha 2 envelopes grossos me esperando. Um para Beatriz, outro para Rafael, ambos com notificação formal de despejo, prazo de 30 dias para desocupar o imóvel. Eles podem contestar? Perguntei, segurando os envelopes. Podem tentar, mas não vão conseguir. Sem contrato de aluguel, eles são apenas hóspedes que ficaram além do prazo permitido. A lei é clara nesses casos, e se eles se recusarem a sair,
Então, entramos com uma ação judicial de reintegração de posse. Com a documentação que temos, o processo é rápido, mas acredito que eles vão sair quando virem que você está falando sério. Levei os envelopes para casa e os coloquei na minha mesa. Olhei para eles durante horas, sentindo o peso da decisão. Entregar aqueles papéis significaria uma guerra. Significaria que minha filha mais nova ia me odiar, que Rafael ia fazer escândalo, que a família toda ia ficar contra mim. Mas não entregar significaria continuar sendo usada, continuar fingindo que estava tudo bem, continuar sendo tratada como um recurso inesgotável em vez de uma pessoa. Às 7 da noite, peguei os envelopes e fui até a sala. Beatriz e Rafael estavam lá, ela no sofá mexendo no celular, ele jogado na poltrona assistindo televisão. Coloquei os envelopes na mesinha de centro, bem na frente dos dois. O que é isso? Beatriz pegou o dela, franzindo a testa. Mãe, estamos assistindo TV aqui. Não pode esperar? Notificação de despejo. Vocês têm 30 dias para encontrar outro lugar para morar. As palavras saíram firmes, mais firmes do que eu esperava. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o som da televisão pareceu diminuir. Beatriz rasgou o envelope e começou a ler, seus olhos correndo pelas linhas. O rosto dela foi ficando pálido, depois vermelho. Rafael pegou o dele e leu rapidamente. Depois, olhou para mim como se eu tivesse enlouquecido. Você tá de brincadeira, né? Isso é a nossa casa. Esta é a minha casa, Rafael. Vocês moram aqui há 5 anos, sem pagar 1 centavo de aluguel, sem contribuir com nada, tratando meu espaço como se fosse de vocês. Chegou a hora de vocês viverem suas próprias vidas. Mãe! As lágrimas de Beatriz começaram instantaneamente, dramáticas, intensas. Como você pode fazer isso? Eu sou sua filha, você não pode simplesmente me jogar na rua. Não estou jogando ninguém na rua, Beatriz. Estou dando 30 dias para vocês encontrarem um lugar. Tempo mais do que suficiente para 2 adultos empregados. Rafael se levantou, vindo em minha direção, tentando me intimidar com o tamanho. Isso é um absurdo. A gente mora aqui. A gente tem direitos. Todo mundo vai saber que tipo de mãe você é, expulsando a própria filha. A notificação é legal e foi preparada por um advogado. 30 dias a partir de hoje. Sugiro que comecem a procurar apartamento. Virei-me e fui para o meu escritório, fechando a porta atrás de mim e trancando. Atrás de mim, explodiu o caos. Beatriz chorando alto, Rafael gritando, o som de coisas sendo jogadas. Sentei à minha mesa e respirei fundo, as mãos tremendo levemente. Tinha dado o primeiro passo, não havia mais volta. Durante os próximos dias, a casa virou um campo de batalha psicológica. Beatriz alternava entre crises de choro e silêncio gélido. Rafael oscilava entre tentar me convencer com conversa mansa e fazer ameaças veladas sobre espalhar para todo mundo que eu era uma mãe cruel. Nenhuma das táticas funcionou. No domingo de manhã, 4 dias depois de entregar os despejos, Beatriz apareceu na porta do meu quarto bem cedo. Mãe, não estou me sentindo bem. Acho que o estresse dessa situação toda está me fazendo mal. Meu coração está acelerado, estou com tontura. Acho melhor você chamar um médico. Olhei para ela, de pé ali de camisola, com uma mão no peito em gesto teatral. Tem remédio para dor de cabeça no armário do banheiro, Beatriz. Se piorar, vá ao pronto-socorro. E fechei a porta. Ouvi ela bufar do outro lado e depois o som dos passos dela se afastando. No dia seguinte, segunda-feira, encontrei Rafael me esperando na cozinha quando desci para tomar café. Olha, Helena, ele disse, tentando um tom conciliador. Vamos parar com essa palhaçada toda. A Bia e eu tivemos uma ideia. Que tal se a gente começar a pagar um aluguel simbólico, tipo R$1.000 por mês, e fica todo mundo feliz? R$1.000 por uma casa de hóspedes completa em Alphaville. Eles realmente achavam que eu era idiota. A notificação já foi dada, Rafael. 25 dias restantes. Mas a gente está sendo razoável aqui. É você quem está sendo intransigente. Passei direto por ele e fui para o meu escritório. Na quarta-feira, Dr. Marcelo me ligou.
Os documentos do testamento e da holding estavam quase prontos. Ele queria marcar uma reunião para eu assinar tudo. Marquei para sexta-feira de manhã. Na quinta-feira à noite, Mariana apareceu sem avisar, trazendo Felipe junto. Entraram pela sala onde Beatriz e Rafael já estavam, e eu pude ouvir vozes exaltadas antes mesmo de eles virem falar comigo. Bati na porta do meu escritório e abri sem esperar resposta. Mariana tinha o rosto vermelho, claramente furiosa. A Beatriz me contou o que você fez, mãe. Uma notificação de despejo? Para a sua própria filha? Você perdeu completamente o juízo? Convidei todos para a sala de jantar. Vamos conversar civilizadamente, se é que vocês querem conversar. Nos sentamos ao redor da mesa, eu em uma ponta, as duas filhas e os dois homens distribuídos pelos outros lugares. A tensão era palpável. Felipe assumiu o papel de mediador, como eu imaginava que faria. Dona Helena, entendo que a situação com a Beatriz e o Rafael ficou insustentável, mas uma notificação de despejo é muito drástico. São família. Deveria haver diálogo. Houve 5 anos de diálogo, Felipe. 5 anos em que eles moraram de graça, comeram de graça, usaram tudo de graça e nunca demonstraram nenhuma intenção de sair. Mãe, Beatriz começou com voz chorosa. A gente sempre planejou sair. Só estávamos esperando o momento certo. 5 anos esperando o momento certo. Rafael se inclinou para a frente. Helena, se é questão de dinheiro, a gente pode ajustar. Que tal 2.000 de aluguel? É um valor justo. Não é questão de dinheiro, é questão de respeito. Vocês tratam minha casa como se fosse de vocês, fazem exigências, criam expectativas, e eu cansei. Mariana bateu a mão na mesa. Você mudou, mãe. Não sei o que aconteceu, mas você não é mais a mesma pessoa. Talvez eu finalmente tenha acordado para a realidade. Felipe tentou novamente. Dona Helena, vamos pensar com calma. Família é família. Esses conflitos podem ser resolvidos com boa vontade de ambas as partes. Olhei para ele, para aquele rosto que eu tinha visto beijando outra mulher nas fotos do Ricardo. Quanto tempo de casado ele tinha? 1 mês? E já estava aqui fazendo o papel de pacificador familiar, dando conselhos sobre união. A hipocrisia me deu náusea. A notificação está dada. 23 dias restantes. Não há negociação. Mariana se levantou bruscamente. Tudo bem. Se é assim que você quer as coisas, que seja. Mas não venha depois pedindo ajuda quando precisar de família. Eles saíram todos juntos, Mariana e Felipe na frente, Beatriz e Rafael atrás, provavelmente indo para algum lugar conspirar sobre como me fazer mudar de ideia. Voltei para o escritório e liguei para o Dr. Marcelo. Preciso acelerar o processo do testamento. Pode ser amanhã de manhã, em vez de sexta? Ele confirmou que sim. Na manhã seguinte, bem cedo, fui ao escritório dele. Os documentos estavam todos preparados. Pilhas de papéis que representavam a proteção de tudo que eu havia construído em 30 anos de trabalho. Dr. Marcelo explicou cada seção. Aqui temos a criação da holding familiar, que vai proteger suas empresas. Seus bens vão estar sob gestão profissional. Você mantém controle total enquanto viver. Mas após seu falecimento, a distribuição segue exatamente suas instruções. E minhas filhas? Elas vão receber a parte mínima que a lei exige, a legítima. O resto você pode destinar como quiser. Sugiro que deixe para instituições de caridade que você admire, ou crie um fundo para seus funcionários, algo que reflita seus valores. Comecei a assinar os documentos página após página. Iniciais aqui, assinatura completa ali. Transferência da casa para a holding, transferência das lojas, contas bancárias, investimentos. Tudo sendo organizado, estruturado, protegido. Quando terminei, eram mais de 50 páginas assinadas. Pronto, doutor. Marcelo disse, organizando os documentos em pastas. Agora seus bens estão protegidos. Suas filhas não poderão contestar isso facilmente. Você fez o que precisava fazer. Voltei para casa me sentindo estranha, uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por ter tomado controle da situação, tristeza por ter chegado a esse ponto.
Os dias seguintes foram uma escalada de tensão. Beatriz e Rafael começaram a fazer uma mudança lenta e dramática, deixando caixas pela casa toda, suspirando alto toda vez que me viam, fazendo questão de demonstrar como era difícil para eles terem que sair. Mariana ligava dia sim, dia não, sempre com o mesmo tema: Mãe, isso é um erro. Você está destruindo a família, você vai se arrepender. Eu não atendia mais. Deixava cair na caixa postal e apagava sem ouvir. No 10º dia após a notificação de despejo, encontrei uma proposta escrita na mesa da cozinha quando desci para tomar café. Era de Rafael, uma lista detalhada digitada e impressa. Proposta de acordo. Beatriz e Rafael continuarão morando na casa de hóspedes. Pagarão aluguel de R$ 3.000 mensais. Rafael começará um negócio de consultoria e pagará a Helena uma porcentagem dos lucros. Em troca, Helena investirá R$ 40.000 no negócio. Todo mundo sai ganhando, a família permanece unida. Li 2 vezes. Eles queriam não só continuar morando de graça, mas ainda queriam que eu investisse 40 mil no negócio fantasma do Rafael. A criatividade da manipulação era quase admirável. Peguei a proposta, rasguei em pedaços pequenos e joguei no lixo. 20 dias restantes. No 15º dia, acordei com barulho de vozes na sala. Eram 8 da manhã de um sábado. Desci e encontrei não só Beatriz e Rafael, mas também Mariana, Felipe e mais 2 pessoas que eu não conhecia. Mãe, Mariana disse quando me viu. Estas são as doutoras Simone e Patrícia. Elas são psicólogas especializadas em mediação familiar. Achamos que seria bom ter uma conversa profissional sobre tudo isso. Olhei para as 2 mulheres, ambas com sorrisos profissionais, pastas na mão. Elas tinham vindo fazer uma intervenção. Não autorizei nenhuma visita de psicólogas e não tenho nada para mediar. A notificação de despejo é legal e será cumprida. Por favor, se retirem da minha casa. Uma das psicólogas, a tal Simone, deu um passo à frente. Dona Helena, entendemos que a situação está difícil, mas conversar sempre ajuda. Talvez haja questões emocionais não resolvidas que estejam causando esses conflitos familiares. Olhei para Mariana. Você trouxe estranhos para a minha casa para me diagnosticar? Mãe, é para o seu bem. Você não está agindo normalmente. Para meu bem. Como se eu fosse incapaz de tomar minhas próprias decisões. Todas vocês saiam da minha casa agora. Todos menos as profissionais, que ainda estavam tentando entender a dinâmica. As psicólogas saíram constrangidas, pedindo desculpas pelo mal-entendido. Mariana saiu furiosa, batendo a porta. Felipe foi atrás dela, tentando acalmar. Beatriz subiu chorando para o quarto. Rafael ficou me encarando com ódio antes de também subir. 15 dias restantes. Voltei para o meu escritório e encontrei a porta entreaberta. Eu sempre fechava completamente. Sempre. Entrei e notei que os papéis sobre minha mesa estavam ligeiramente desorganizados. Alguém tinha mexido ali, procurando algo. Provavelmente tinham encontrado cópias dos documentos do testamento, as que eu tinha deixado intencionalmente em uma pasta visível. Agora eles sabiam. Sabiam que o dinheiro estava protegido, que a herança estava assegurada conforme minha vontade, que todas as manipulações eram inúteis. Naquela noite, ouvi Beatriz ao telefone com Mariana. A porta do quarto dela estava entreaberta, a voz dela alta o suficiente para eu ouvir do corredor. Ela fez um testamento, Mari. Está tudo protegido. A gente não vai receber nada além do mínimo legal. Pausa. Eu sei. Mas o que a gente pode fazer? O advogado dela fez tudo certinho. Outra pausa. Tá, amanhã a gente conversa mais. Traz o Felipe. Precisamos pensar em alguma coisa. Voltei para o meu quarto. Eles estavam se reagrupando, planejando uma nova estratégia. Mas não havia estratégia que funcionasse agora. Os documentos estavam assinados, registrados, arquivados. Os últimos 15 dias foram um exercício de resistência psicológica. Beatriz começou a ter crises regulares, sempre quando eu estava por perto, sempre dramáticas o suficiente para chamar atenção,
mas nunca graves o suficiente para precisar de hospital de verdade. Rafael alternava entre tentativas de suborno e ameaças veladas sobre contar para todo mundo que tipo de mãe eu era. Mariana ligava diariamente, às vezes várias vezes por dia, com variações do mesmo tema. Eu estava destruindo a família, eu estava sendo egoísta, eu ia me arrepender quando ficasse velha e sozinha. Eu não atendia mais. 10 dias antes do prazo final do despejo, Mariana apareceu com uma nova estratégia. Chegou de manhã cedo, sozinha dessa vez, bateu na porta do meu escritório com uma cara de quem tinha chorado a noite inteira. Mãe, precisamos conversar. Só nós duas, sem mais ninguém. Gesticulei para a cadeira em frente à minha mesa. Ela se sentou, pegou um lenço de papel da bolsa, secou os olhos mesmo não havendo lágrimas visíveis. Eu pensei muito sobre tudo isso, mãe. Sobre como as coisas chegaram a esse ponto. E eu percebi que você tem razão sobre algumas coisas. Esperei em silêncio. A Beatriz realmente abusou da sua generosidade. O Rafael não é uma boa influência para ela. Eu vejo isso agora. E eu também não tenho sido a melhor filha. Sempre pedindo dinheiro. Sempre esperando que você resolvesse tudo. A performance era boa, tinha que admitir. A voz trêmula, a postura vulnerável, o roteiro de arrependimento bem ensaiado. Mas eu tinha visto as fotos do Felipe, tinha ouvido a conversa dela com Beatriz sobre como me manipular. Conhecia o jogo. Se você realmente percebeu seus erros, Mariana, por que está aqui pedindo algo em troca? Porque você não está pedindo nada, está? Ela hesitou, a máscara escorregando por um segundo. Eu só queria que você soubesse que entendo o seu lado, que estou disposta a mudar, que podemos reconstruir nossa relação. Mariana, você e o Felipe arrecadaram R$ 95.000 no casamento. Um mês depois, você me pediu 50 mil para um apartamento. Você não quer reconstruir nada, você quer acesso contínuo à minha conta bancária. O rosto dela mudou completamente. As lágrimas falsas secaram, a voz ficou dura. Tudo bem. Tudo bem. Se é assim que você quer ver as coisas, problema seu. Mas não espere que eu esteja por perto quando você ficar velha e precisar de ajuda. Não espere visitas, não espere telefonemas, não espere nada. Não estou esperando nada de você, Mariana. Não mais. Ela saiu batendo a porta com tanta força que o quadro na parede balançou. Através da janela, vi ela entrando no carro, pegando o celular, provavelmente ligando para Beatriz ou Felipe, relatando que a tentativa de reconciliação tinha falhado. 5 dias antes do prazo final, chegou uma carta de um advogado que eu não conhecia. Beatriz e Rafael tinham contratado representação legal. A carta alegava que eles tinham direitos como moradores de longa data, que a notificação de despejo era abusiva, que eles iriam contestar judicialmente. Levei a carta para o Dr. Marcelo. Ele leu, sorriu levemente e jogou no lixo. Teatro jurídico. Eles não têm base nenhuma para contestar. Deixe-os tentar. Só vão gastar dinheiro com advogado para perder. No 30º dia, acordei cedo. O prazo vencia à meia-noite. Às 9 da manhã, Dr. Marcelo chegou com um oficial de justiça. Havíamos combinado que seria uma abordagem oficial, sem espaço para drama ou negociação. Batemos na porta da casa de hóspedes. Beatriz atendeu de roupão. Os olhos inchados de chorar ou de beber, não consegui distinguir. O oficial de justiça se apresentou formalmente. Senhora, estou aqui para fazer cumprir a ordem de despejo emitida há 30 dias. A senhora teve tempo suficiente para se organizar. Preciso que desocupe o imóvel imediatamente. A gente não tem para onde ir, Beatriz disse, a voz saindo fraca e teatral. Isso é desumano. Esse não é mais meu problema, Beatriz. Vocês tiveram 30 dias. Rafael apareceu atrás dela, já vestido, claramente esperando esse momento. Isso é um absurdo. Vamos processar. Vamos contar para todo mundo. Sua reputação vai ser destruída. O oficial de justiça deu um passo à frente. Senhor, vocês têm 2 horas para recolher seus pertences pessoais. Apenas pertences pessoais, nada de móveis ou itens da casa. O cronômetro começa agora.
O que se seguiu foi caótico e satisfatório ao mesmo tempo. Beatriz jogando roupas em malas, chorando alto, fazendo cena. Rafael carregando caixas com raiva, xingando baixo, quebrando coisas propositalmente. Eu fiquei do lado de fora, observando, com o doutor Marcelo ao meu lado e o oficial de justiça garantindo que eles não levassem nada que não fosse deles. 2 horas depois, eles carregaram as últimas malas no carro velho do Rafael. Beatriz se virou para mim uma última vez. Espero que você seja feliz sozinha, mãe, porque é assim que você vai ficar, sozinha e abandonada. Não disse nada. Apenas observei o carro deles desaparecendo pela rua, levando consigo 5 anos de parasitismo, manipulação e desrespeito. Quando o portão se fechou atrás deles, respirei fundo. O oficial de justiça me entregou os papéis. Está oficialmente desocupado, dona Helena. Se eles voltarem sem autorização, é invasão de propriedade. Ligue para a polícia imediatamente. Agradeci a ele e ao Dr. Marcelo. Quando finalmente fiquei sozinha, caminhei pela casa. A sala onde Rafael se esparramava todos os dias. A cozinha onde Beatriz fazia exigências. A casa de hóspedes agora vazia, precisando de uma limpeza profunda, mas finalmente minha. Naquela noite, meu telefone tocou. Mariana. Pensei em não atender, mas atendi. Espero que esteja satisfeita. A voz dela era gelo puro. Você expulsou sua filha, destruiu essa família, e para quê? Para poder ficar sozinha nessa casa enorme, sendo amarga e egoísta? Eu não destruí a família, Mariana. Eu apenas parei de deixar que ela me destruísse. Você mudou, mãe. Virou uma pessoa que eu não reconheço. Talvez você nunca tenha me conhecido de verdade. Talvez você só conhecesse a versão de mim que dava dinheiro sem questionar. Ela desligou. 3 dias depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era Felipe. O texto era longo, mas a essência era simples. Ele sabia que eu tinha visto as fotos, sabia que eu sabia sobre o caso dele e estava me oferecendo dinheiro para ficar calada. 15 mil reais para eu não contar nada para Mariana e deixar o divórcio deles seguir conforme planejado. Li a mensagem do Felipe 3 vezes, cada leitura revelando uma nova camada de absurdo. Então, Mariana sabia do caso dele o tempo todo. O casamento inteiro tinha sido um acordo entre os dois, uma transação comercial disfarçada de cerimônia religiosa. Eles tinham orquestrado tudo junto, juntado o dinheiro, e agora planejavam se divorciar e dividir o montante como sócios, dissolvendo uma empresa. E Felipe tinha a audácia de me oferecer dinheiro para manter silêncio, como se eu fosse cúmplice ou como se ele pudesse me comprar da mesma forma que tinha comprado minha filha. Bloqueei o número e apaguei a mensagem. Não dignifiquei aquilo com resposta. Algumas coisas eram tão baixas que nem mereciam reconhecimento. Na semana seguinte, a casa estava silenciosa pela primeira vez em 5 anos. Silenciosa de verdade, não aquele silêncio tenso de quem está evitando conflito, mas a paz genuína de um espaço que finalmente me pertencia completamente. Limpei a casa de hóspedes de cima a baixo, doei alguns móveis que Beatriz tinha deixado, renovei a pintura, transformei o espaço em um ateliê de arte, algo que eu sempre quis ter, mas nunca tive coragem de fazer porque o espaço estava ocupado. Comecei a ter aulas de pintura às terças e quintas. Descobri que tinha jeito para aquarela, que havia um prazer imenso em misturar cores e criar algo do zero, sem expectativas, sem julgamentos, apenas pelo prazer de criar. Às sextas-feiras, comecei a fazer trabalho voluntário em uma ONG que ajudava mulheres em situação de vulnerabilidade a começar seus próprios negócios. Usar minha experiência de 30 anos para ajudar quem realmente precisava e apreciava era infinitamente mais gratificante do que financiar os caprichos das minhas filhas. Mariana ligou mais algumas vezes nas primeiras semanas, sempre com o mesmo roteiro de culpa e manipulação. Eventualmente, parei de atender completamente. Beatriz mandou mensagens por um tempo, alternando entre pedidos dramáticos de reconciliação e xingamentos quando eu não respondia. Bloqueei o número dela também.
A paz que se seguiu foi reveladora. Percebi o quanto de energia emocional eu gastava administrando as expectativas delas, apaziguando conflitos, me sentindo culpada por estabelecer limites. Sem esse dreno constante, tinha espaço mental para pensar em mim mesma, em quem eu era além de mãe e provedora. 2 meses após o despejo, estava no supermercado quando encontrei uma conhecida, a senhora Carmen, mãe de uma amiga de Beatriz. Ela me cumprimentou com aquele sorriso constrangido de quem ouviu fofocas, mas não sabe exatamente o que é verdade. Helena, quanto tempo? Como vão as meninas? Ouvi dizer que houve umas mudanças na família. Sorri polidamente. As meninas estão bem, cada uma tocando sua vida, e eu estou ótima, finalmente tendo tempo para fazer as coisas que sempre adiei. Ela pareceu desapontada com a falta de drama. Que bom, que bom. Família é complicado mesmo, né? Às vezes a gente precisa de um tempo. Tempo. Como se isso fosse temporário. Como se em algum momento eu fosse voltar atrás e abrir as portas novamente. Não corrigi ela. Deixei que pensasse o que quisesse. No 3º mês, recebi uma ligação do Dr. Marcelo. Dona Helena, preciso informá-la que sua filha Mariana entrou com um pedido de divórcio do Felipe. E há uma contestação sobre a divisão dos bens adquiridos durante o casamento, incluindo os presentes em dinheiro recebidos. Isso me afeta de alguma forma? Não diretamente. Mas achei que deveria saber. O processo vai ser demorado e caro para ambos os lados. Basicamente, eles vão gastar em advogados o dinheiro que arrecadaram no casamento. Há uma ironia poética nisso, não? Tinha mesmo. Eles tinham planejado tão cuidadosamente arrecadar dinheiro e agora iam perder tudo com honorários advocatícios para dividir o que sobrou. A ganância tinha cobrado seu preço. Uma semana depois, Mariana tentou ligar de um número diferente. Eu atendi por curiosidade. Mãe, preciso de ajuda. O divórcio está sendo mais complicado do que eu esperava, e os advogados estão caríssimos. Você poderia me emprestar uns 20 mil? Prometo que pago de volta quando tudo se resolver. Não, Mariana. Mas, mãe, não. Cuidei da minha vida. Você cuida da sua. E desliguei. Ela não ligou de volta. No 4º mês, comecei a frequentar um clube de leitura que se reunia numa livraria do bairro. Conheci pessoas interessantes, tivemos discussões fascinantes sobre livros, sobre vida, sobre filosofia. Ninguém ali me conhecia como a mãe de alguém ou a dona de alguma coisa. Eu era apenas Helena, uma mulher que gostava de ler e tinha opiniões interessantes sobre literatura. Foi libertador. Uma das mulheres do clube, Sônia, se tornou uma amiga próxima. Ela tinha passado por algo parecido com as próprias filhas, anos de manipulação e culpa, até que finalmente estabeleceu limites. A gente deve ter tomado uns 15 cafés juntas, conversando sobre família, sobre a culpa que a sociedade coloca nas mães, sobre como nos ensinaram que nosso valor estava em nos sacrificar pelos outros. No 5º mês, Ricardo, o fotógrafo, me ligou. Dona Helena, espero não estar sendo inconveniente, mas tenho pensado em você. Queria saber como as coisas se resolveram depois daquele dia no estúdio. Contei a ele, não todos os detalhes, mas o suficiente. O despejo da Beatriz, o testamento protegido, o distanciamento da Mariana. Você fez o que precisava fazer, ele disse. Sei que não foi fácil, mas você se protegeu. Isso é importante. E então, um pouco hesitante, ele perguntou se eu gostaria de tomar um café qualquer dia. Aceitei. Nos encontramos num café charmoso na Vila Madalena. Conversamos por 3 horas sobre fotografia, sobre arte, sobre a vida. Ele era divorciado, sem filhos, dedicado ao trabalho, mas querendo ter mais equilíbrio. Tinha um senso de humor seco que me fazia rir de verdade, não aquele riso educado de compromisso social. Começamos a nos encontrar regularmente. Nada sério, nada comprometido, apenas a companhia agradável de alguém que me via como pessoa, não como recurso. No 6º mês, recebi uma ligação de um número que eu não reconheci, mas atendi mesmo assim. Era Rafael. Alô, Helena. Olha,
Eu sei que as coisas terminaram mal entre a gente, mas estou ligando porque a Beatriz está passando por um momento difícil. Ela perdeu o emprego, está com depressão, realmente precisando de ajuda. Achei que você deveria saber, caso queira fazer alguma coisa. A voz do Rafael tinha aquele tom estudado de preocupação genuína, mas eu conhecia o roteiro. Era a mesma manipulação emocional de sempre, apenas com roupagem nova. Sinto muito que ela esteja passando por dificuldades, Rafael. Mas ela é uma adulta capaz de buscar seus próprios recursos. Existem serviços públicos de saúde mental, programas de recolocação profissional. Tenho certeza que ela vai encontrar o caminho. Mas ela é sua filha, Helena. Você não se importa? Me importo, sim. Me importo o suficiente para não alimentar a dependência dela. Me importo o suficiente para deixar que ela aprenda a resolver seus próprios problemas. E desliguei. Minha mão tremia levemente, não de arrependimento, mas do esforço de manter o limite. Era como exercitar um músculo que eu nunca tinha usado antes. Doía, mas ficava mais forte a cada vez. 2 semanas depois, encontrei Beatriz por acaso no shopping. Ela estava magra, pálida, mas não doente como Rafael tinha insinuado. Estava com sacolas de compras de lojas caras, o que me disse tudo o que eu precisava saber sobre a suposta crise financeira. Ela me viu e congelou. Por um momento pensei que ela fosse virar e sair, mas ela veio na minha direção. Mãe. A voz dela era fria, distante. Beatriz. Ficamos ali paradas, 2 estranhas que um dia foram mãe e filha, sem saber o que dizer. O Rafael te ligou, ela disse finalmente. Ligou. E você não ligou de volta, não mandou mensagem, nada. Você realmente não se importa. Me importo, Beatriz. Mas me importar não significa resolver sua vida por você. Ela deu uma risada amarga. Você mudou tanto. Virou uma pessoa dura, fria. A mamãe que eu conhecia nunca teria feito isso. A mamãe que você conhecia estava sendo usada e manipulada, e estava exausta. Essa versão de mim está muito melhor. Obrigada por perguntar. Ela balançou a cabeça e saiu. Observei ela ir embora, as sacolas de compras balançando, e não senti nada além de uma leve tristeza. Não por ter estabelecido limites, mas por ter levado tanto tempo para fazer isso. No 7º mês, minha rotina estava completamente transformada. Acordava cedo e fazia caminhadas no parque, algo que nunca tinha tempo antes. Tinha aulas de aquarela 3 vezes por semana. O trabalho voluntário com a ONG tinha se expandido, eu agora mentorava 5 mulheres empreendedoras. O clube de leitura se reunia toda semana. E Ricardo, bem, Ricardo tinha se tornado uma presença constante e agradável na minha vida. Nada definido, nada rotulado, apenas 2 pessoas maduras aproveitando a companhia uma da outra, sem expectativas sufocantes. Foi nesse mês que recebi uma carta registrada. Reconheci imediatamente o timbre do escritório de advocacia que Mariana tinha contratado. Dentro, uma notificação formal, alegando que o testamento que eu havia feito era inválido porque eu estava sob influência indevida quando assinei, que minhas filhas tinham direito a uma porcentagem maior da herança e que elas estavam contestando judicialmente. Levei a carta para o Dr. Marcelo. Ele leu com calma, fez algumas anotações e então sorriu. Isso é exatamente o que eu esperava que fizessem. E exatamente por isso estruturamos tudo da forma que estruturamos. Elas podem contestar à vontade, dona Helena. Não vão conseguir nada. Você estava em plena capacidade mental, temos documentação médica disso, testemunhas, tudo registrado corretamente. Isso vai morrer no judiciário, e elas só vão gastar mais dinheiro com advogados. Quanto tempo vai levar? Uns 2 anos, talvez 3. Processos de herança são lentos. Mas no final, suas instruções vão prevalecer. Então tenho 2 ou 3 anos de paz antes da próxima tentativa de me manipular. Ele riu. Basicamente, sim. A vida continuou. O processo judicial era apenas um ruído de fundo, papéis que iam e vinham, audiências que eram adiadas, perícias que eram solicitadas. Dr. Marcelo cuidava de tudo, me mantinha informada, mas não me deixava ser consumida por aquilo. No 8º mês, Ricardo me convidou para uma viagem.
Nada extravagante, só um final de semana, em uma pousada no interior, um lugar tranquilo, perto de montanhas, onde ele queria fotografar o pôr do sol. Aceitei sem hesitar. Foi a primeira viagem que fiz em anos que não envolvia trabalho ou obrigações familiares. Apenas prazer, descanso, boa comida, conversas interessantes e a companhia de alguém que me via como eu realmente era. Uma noite, sentados na varanda da pousada, observando as estrelas, Ricardo perguntou: "Você se arrepende de alguma coisa? De ter estabelecido limites, de ter se afastado delas?" Pensei antes de responder. Me arrependo de ter demorado tanto para fazer isso. Me arrependo de ter permitido que me tratassem como uma fonte de recursos em vez de uma pessoa. Mas me arrependo de ter finalmente me colocado em primeiro lugar? Não. Nem um pouco. Ele assentiu, como se entendesse perfeitamente. No 9º mês, estava no estúdio de pintura quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Normalmente eu não atendia, mas algo me fez atender dessa vez. "Alô? Dona Helena?" A voz era jovem, feminina, nervosa. "Aqui é Amanda, eu sou a pessoa que estava nas fotos. As fotos do casamento da sua filha." Meu coração disparou. Fiquei em silêncio, esperando ela continuar. "Eu sei que a senhora me viu naquelas fotos com o Felipe. E eu precisava ligar porque descobri algumas coisas que acho que a senhora deveria saber. Sobre o casamento, sobre os planos deles. Podemos nos encontrar?" Marcamos para o dia seguinte, em um café discreto longe do meu bairro. Amanda chegou pontualmente. Uma mulher bonita de uns 35 anos, claramente desconfortável, mas determinada. "Obrigada por aceitar me encontrar." Ela começou assim que sentamos. Eu não sabia se deveria ligar, mas depois de descobrir tudo... "Achei que a senhora tinha o direito de saber a verdade completa. Estou ouvindo." Ela respirou fundo. "O Felipe e eu estamos juntos há 4 anos. Ele me disse que o casamento com sua filha era só por conveniência, que eles tinham um acordo. Segundo ele, a Mariana sabia de mim, sabia que o casamento era só para arrecadar dinheiro, e depois de alguns meses iam se divorciar e dividir tudo. Eu acreditei nele. Meu estômago revirou, mesmo já suspeitando disso. Ouvir a confirmação de outra pessoa era diferente. Mas aí, continuou Amanda, uns 2 meses atrás, eu descobri que ele tinha mentido sobre várias coisas. O divórcio que era para ser amigável virou uma guerra judicial. Ele está tentando ficar com mais do que foi combinado. E eu descobri que ele fez a mesma coisa antes, com a ex-esposa. O casamento dele anterior também foi uma fraude para arrecadar dinheiro. É o padrão dele. Ele encontra mulheres bem-sucedidas, propõe casamento, convence elas a fazer uma cerimônia cara pedindo presentes em dinheiro e depois se divorcia levando metade. Felipe tinha sido casado antes? Eu não sabia disso. Mariana nunca tinha mencionado. Foi anulado, Amanda explicou. Oficialmente, não consta. Mas aconteceu. E quando eu confrontei ele sobre isso, sobre ter me usado também, ele me ameaçou. Disse que se eu contasse alguma coisa para alguém, ia dizer que eu sabia do plano desde o início e era cúmplice. Então por que está me contando agora? Ela olhou para as próprias mãos. Porque estou cansada de mentiras. Porque a senhora não merecia ser enganada daquele jeito. E porque... Ela hesitou. Eu descobri que estou grávida. E não quero criar uma criança em um relacionamento baseado em fraude e manipulação. Preciso fazer as coisas certas, começando por contar a verdade. Fiquei processando aquilo tudo. Felipe era ainda pior do que eu imaginava. Não era apenas um oportunista, era um golpista profissional. E minha filha, Mariana, tinha concordado conscientemente em participar da fraude. Você tem provas disso tudo? Mensagens, e-mails, alguma coisa? Ela tirou o celular da bolsa. Tenho prints de conversas, e-mails, até gravações de algumas conversas onde ele admite o esquema. Eu estava reunindo tudo pensando em ir à polícia, mas meu advogado disse que seria difícil provar crime. Então estou juntando para o processo de pensão quando o bebê nascer. Mas achei que a senhora deveria ter uma cópia de tudo também. Ela me passou um pendrive.
Está tudo aqui. Use como achar melhor. Agradeci a ela, desejei sorte com a gravidez e nos despedimos. No carro, fiquei segurando o pendrive, pensando no que fazer com aquela informação. Podia entregar para a polícia, podia mandar para Mariana como prova do tipo de homem que ela tinha se associado, podia simplesmente guardar como segurança. No final, decidi guardar o pendrive com o Dr. Marcelo como evidência adicional caso Mariana e Beatriz escalassem a guerra judicial. Mas não fiz mais nada com aquilo. Não era minha responsabilidade salvar Mariana das consequências das próprias escolhas. Ela era adulta, tinha feito suas decisões e agora tinha que lidar com elas. O que Amanda me contou me deu uma clareza final sobre tudo. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre pessoas que tinham perdido completamente a noção de valores, de família, de honestidade. E eu tinha tentado por anos manter unida uma família que, na verdade, era apenas uma rede de transações financeiras disfarçadas de amor. Nos meses seguintes, a vida foi se estabilizando em uma nova normalidade. O processo judicial seguia seu curso lento, mas eu não me preocupava mais com isso. Tinha coisas melhores para fazer, pessoas melhores para estar perto, experiências melhores para viver. A loja de decoração continuava indo bem. Na verdade, estava indo melhor, porque eu tinha mais tempo e energia mental para dedicar ao negócio. Abri uma quarta unidade, dessa vez focada em produtos sustentáveis, algo que sempre quis fazer, mas nunca tinha tido espaço mental para planejar. O trabalho voluntário na ONG se expandiu. 3 das mulheres que eu mentorava já tinham aberto seus próprios negócios e estavam indo bem. Ver elas prosperando, usando os conselhos que eu dava, agradecendo genuinamente pela ajuda, era 1000 vezes mais gratificante do que qualquer interação que eu tinha tido com minhas filhas nos últimos anos. As aulas de aquarela se transformaram em algo mais sério. Fiz uma pequena exposição em uma galeria local. Nada grandioso, apenas 10 quadros. Mas foi incrível ver pessoas apreciando algo que eu tinha criado. Vendi 3 quadros, e o dinheiro nem importava. O que importava era o reconhecimento de que eu tinha talento, de que eu era mais do que apenas uma provedora financeira. Ricardo e eu continuávamos nos vendo regularmente. Ainda não tínhamos colocado rótulos no que éramos um para o outro, e estava perfeitamente bem assim. Ele respeitava meu espaço, eu respeitava o dele, e quando estávamos juntos era genuinamente agradável. Sem jogos, sem manipulação, sem expectativas impossíveis. Foi ele quem estava comigo quando, 1 ano depois do despejo, recebi uma mensagem de Beatriz. Não era pedindo dinheiro, não era tentando manipular, era simplesmente: Mãe, comecei terapia. Estou trabalhando em muitas coisas. Não espero que me perdoe, mas queria que soubesse que estou tentando ser uma pessoa melhor. Espero que você esteja bem. Mostrei a mensagem para Ricardo. Ele leu e perguntou: Como você se sente em relação a isso? Não sei ainda. Parte de mim quer acreditar que ela está sendo genuína. Parte de mim acha que é só mais uma tática. Não precisa decidir agora, ele disse. Pode simplesmente deixar a porta entreaberta e ver o que acontece. Não totalmente fechada, não totalmente aberta, apenas entreaberta. Respondi a mensagem de forma neutra. Que bom que você está buscando ajuda, Beatriz. Cuide-se. Não prometi nada, não abri completamente a porta, mas também não bati na cara dela. Entreaberta, como Ricardo sugeriu. 2 meses depois, recebi outra mensagem dela. Mais longa dessa vez, contando que tinha arrumado um emprego, que tinha terminado com Rafael, que estava morando sozinha pela primeira vez na vida e descobrindo quem ela era sem depender de ninguém. Ainda não respondi essa. Talvez responda eventualmente, talvez não. O importante era que eu não sentia mais aquela urgência de resolver os problemas dela, aquela culpa automática que costumava sentir. Mariana, por outro lado, não deu mais sinais de vida além dos papéis do processo judicial. Soube por terceiros que ela tinha perdido o emprego, que o divórcio tinha consumido todo o dinheiro que ela arrecadou no casamento, que estava morando em um apartamento pequeno, longe do bairro chique,
onde sempre quis morar. Senti uma pontada de tristeza por ela, mas não culpa. Ela tinha feito escolhas, tinha consequências. Estava no estúdio de pintura em uma tarde de quinta-feira quando meu celular tocou. Era Dr. Marcelo. Dona Helena, tenho novidades. Mariana desistiu do processo. Os advogados dela aconselharam que ela não tinha chances de ganhar e estava apenas acumulando custas judiciais. Então está encerrado? Está encerrado. Seu testamento e seu planejamento patrimonial estão seguros. Ninguém pode mais contestar. Desliguei e olhei para a tela em branco à minha frente. Uma tela literalmente em branco, esperando para se tornar algo novo, algo bonito, algo meu. Peguei o pincel e comecei a pintar. Não tinha ideia do que ia criar, não tinha plano. Apenas deixei as cores fluírem. Vermelho para a raiva que senti, azul para a tristeza que ainda carregava, amarelo para a esperança que estava começando a sentir, verde para o crescimento que tinha conquistado. No final da tarde, tinha criado algo abstrato, caótico em algumas partes, harmonioso em outras, mas completamente honesto. Era uma representação perfeita da minha jornada. Ricardo chegou para me buscar e ficou observando a pintura por um longo tempo. Isso é poderoso, ele disse. Conta uma história. Conta minha história, respondi. E ainda não terminou. Ainda tem muito espaço na tela. Ele sorriu. Então vamos ver o que mais você vai criar. Naquela noite, sentada na varanda da minha casa, a casa que agora era verdadeiramente só minha, olhei para as luzes de Alphaville se estendendo à distância. 1 ano atrás, eu estava presa em uma rede de manipulação e culpa, sendo usada pelas pessoas que eu mais amava, me sacrificando constantemente e chamando isso de amor. Hoje, estava livre. Livre para pintar, para trabalhar, para ajudar quem realmente apreciava, para construir relacionamentos baseados em respeito mútuo em vez de obrigação. Minhas filhas ainda estavam por aí, vivendo suas vidas, lidando com suas escolhas. Beatriz talvez estivesse realmente tentando mudar, talvez não. Mariana provavelmente ainda me culpava por tudo. E estava tudo bem. Eu não era mais responsável pela felicidade delas, não era mais responsável por resolver seus problemas, não era mais obrigada a me sacrificar para provar meu amor. Tinha aprendido a lição mais importante da minha vida. Estabelecer limites não era egoísmo, era sobrevivência. Proteger meus bens não era mesquinharia, era sabedoria. Escolher minha paz não era crueldade, era necessidade. O telefone tocou novamente. Número desconhecido. Dessa vez, não atendi. Deixei cair na caixa postal, sabendo que se fosse importante, a pessoa deixaria recado. E se fosse mais uma tentativa de manipulação, bem, meus limites estavam firmemente estabelecidos agora. Olhei para as estrelas começando a aparecer no céu escurecendo. Tinha 63 anos, um negócio próspero, uma casa tranquila, amigos verdadeiros, hobbies que me realizavam e, pela primeira vez em décadas, paz de espírito. Não era o final de conto de fadas que imaginei quando as meninas eram pequenas, com almoços de domingo e netos brincando no jardim. Mas era real, era honesto e era meu. E isso valia tudo. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.